Acho que agora foi. Para conversar um pouco, então, sobre os fatores críticos de sucesso e as boas práticas de exportação da Melissa. E a tua opinião sobre esse assunto, né? Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu te mandei, se você conseguiu dar uma olhadinha. Sim, dei uma estudada. Responder então, com mais informações, assim. Sim. Eu tenho algumas outras, mas, assim, bem tranquilas. Eu acho que se tu estudou aquelas, tá tudo certo, mas por curiosidade mesmo. Tá bom, vai lá. A primeira delas é: você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência e envolvimento com exportações, especialmente no contexto ibero-americano? Sim, então, eu tô na Melissa tem 3 anos e pouquinho, desde o começo trabalhando na área de exportação, especificamente na parte de operação de exportação. E a gente atende, na verdade, países do mundo todo, mas a gente tem uma presença bem forte na América Latina, em Espanha e Portugal também. Então, hoje eu estou à frente desse time de operação, e aí a gente que cuida dessa... a gente meio que faz o meio campo, vamos dizer assim, entre o nosso distribuidor do país, a fábrica, a logística, o comercial, a gente cola de tudo para fazer esses embarques acontecer, assim. E a gente tem essa presença bem forte, assim, principalmente na América Latina, assim, desses países que compõem aí. O México é um país muito forte para nós, então a gente tem aí todo mês embarque para países aqui da América Latina, para o México especialmente volumes maiores, para Espanha, para Portugal. Então todo mês a gente, praticamente todo mês assim, a gente está envolvido fazendo embarque para lá e em contato com os times de lá, né, para fazer essas melissas chegarem nos pezinhos desse mundão, né? Sim, com certeza. Eu ia até te pedir isso, se tem alguma melissa em especial que eles acabam comprando mais, que tu acha que tem mais pedido, que faça mais sucesso nessa região. O nosso ícone, assim, a Melissa Possession é o que bomba em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, né? E é o produto em que reforça a nossa marca, que reforça o nosso DNA, que é muito trabalhado em questões de marketing e tudo mais. Então, acredito que é o produto, e ele é um produto muito atemporal, que ele existe há muitos anos, né? E que ele segue se renovando e segue fazendo sucesso. A gente tem 2 coleções por ano, né, de inverno e de verão, então a cada coleção tem os produtos que se destacam. A América Latina é e ali o pedacinho... A Europa até tem um inverno mais forte, né, mas aqui a gente acaba sendo um pouco mais sazonal, então os produtos da coleção de verão tendem a ir mais forte. E tudo depende também muito das tendências do momento, dos produtos que estão naquela coleção. Mas, assim, se eu tivesse que destacar, com certeza seria a Possession, porque é muito atemporal e tá sempre ali nos tops, sabe? De mais vendidos, de mais sell-out. Então, acho que não tem como não falar dela. Sim, muito bom. Até essa questão, né, que eu te dizer, tem muita moda e as coleções delas, né, e se é um produto mais temporal, eu acredito que dure mais, até pela tradição da própria Melissa, né, as pessoas compram porque tem aquela marca, porque vai aquele nome e é algo para sempre, né. E isso também que eu ia te perguntar, tu falou sobre as empresas, os fornecedores, a empresa ela segue alguma estratégia específica, então vocês têm distribuidores da Melissa nos países ou é exportação direta, como funciona? Isso, a gente trabalha com distribuição, então são clientes, né, uma empresa terceira, que nós temos contrato, e ela tem a exclusividade de distribuição, essa empresa tem a exclusividade de distribuição dos produtos da Melissa naquele país. Então, a gente produz tudo aqui no Brasil, nas nossas fábricas que ficam no Ceará, é tudo produzido aqui, e é feita exportação direta, então, para esses distribuidores, que são os nossos clientes, e aí dentro
de cada país, eles são responsáveis, então, por abastecer as lojas, os clientes deles, né, que podem ser tanto clubes Melissa, né, lojas exclusivas Melissa, quanto lojas multimarca, que a gente chama, né, então, que são lojas que vendem produtos diversos, inclusive Melissa. Então, eles ficam responsáveis por fazer esse abastecimento dentro do país e a gente faz o abastecimento primário, vamos dizer assim, para eles aqui do Brasil. Certo, muito legal. Na nossa segunda questão, a gente tem assim, na sua opinião, quais são os principais fatores críticos de sucesso para empresas que buscam aprimorar sua atuação no mercado internacional por meio das exportações? Então, acho que seria assim, quando fala em exportação e sucesso na tua cabeça, quais são os fatores que tu diria que são os mais relevantes, assim? Eu acho que isso muda muito, assim, de nicho de mercado. Eu penso muito que os fatores que são importantes para nós que trabalhamos com moda são diferentes para uma empresa, sei lá, para uma Marco Polo da vida que está exportando ônibus, sabe? Por mais que ambos exportem, são fatores diferentes, assim, e eu vejo que no nosso caso, assim, falando de uma empresa que atua no mercado de moda, timing é uma coisa essencial. A gente precisa estar no mercado com o produto certo, na hora certa e com o preço certo. Então, são todo esse timing da porta para dentro da empresa, ele é muito importante e ele faz toda a diferença, desde o começo, né, do desenvolvimento, da pesquisa de tendência e do desenvolvimento do produto, passando por todas as fases, pelo período que a gente vai enviar as amostras para os nossos clientes poderem fazer as vendas, o período que a gente vai estar produzindo, que modal de embarque a gente vai utilizar para aqueles produtos, se a gente vai mandar no marítimo, se a gente vai mandar no aéreo. Tudo isso são fatores que fazem parte e contribuem para que lá na ponta se torne um sucesso, que é vender, né? Porque o que a gente quer, no final das contas, é vender e ter esse retorno. Então, todo esse processo, desde o início, desde o desenvolvimento até a chegada lá para o nosso distribuidor, tem que estar muito afiada, assim, muito alinhada e fluida, para a gente não perder o time. Porque numa dessas, e não quer dizer que não aconteça, acontece, né? A gente faz o melhor para acontecer nos prazos que a gente gostaria, mas às vezes, por N questões, não acontece. Mas a gente sabe que às vezes eu não entregar uma amostra para o meu distribuidor com antecedência suficiente vai fazer com que ele não consiga vender a quantidade que ele esperava daquele produto e a gente não vai receber o pedido na quantidade que a gente esperava e assim sucessivamente. Então, acho que para nós, assim, falando de mercado de moda e exportação, eu vejo muito isso, assim, o quanto esses prazos, esse timing precisa estar bem alinhado e acontecer muito certo, assim, para a gente não perder a oportunidade, porque numa dessas, numa coisinha que sai fora ali, e claro que falando de Grendene, falando de Melissa, a gente fala de um volume grande, né, de pares e de dólares, então qualquer coisinha que sai fora do planejado tem um impacto grande. Então, para nós, assim, e claro, casar tudo isso com as questões de cada país, né? Então, quando a gente fala de preço, tem que olhar para as regionalidades, o preço que a gente pratica no Brasil não é o preço que a gente vai praticar fora, e o preço que a gente pratica na América Latina não é o mesmo que a gente vai praticar na Europa, e assim por diante, né? E questões de... Antes mesmo eu estava numa outra reunião que a gente estava falando um pouco sobre questões logísticas, e aí o quanto a gente tem que pensar que para os mercados que comemoram Ramadã, a gente tem que ter uma produção especial que chegue a tempo lá para as vendas de Ramadã. Para os mercados que comemoram Natal, a gente pensa nisso. Para os mercados que não comemoram Natal ou para o Ano Novo Chinês. Então, a gente tem que pensar nessas regionalidades e colocar tudo isso para dentro, né, desses nossos prazos, desse nosso timing, que tem que ser quase perfeito, para
fazer acontecer no sucesso que a gente espera, assim, né? Sim, eu até acho bem interessante isso que tu falou, que despertou agora uma questão que é sobre isso também, os preços. Ali que tu falou, claramente, né, o preço que a gente aqui no Brasil não vai ser o mesmo nas outras regiões, e eu penso, assim, muito em coleção. Claro que uma coleção não vai ter o mesmo valor do que a outra. Então, vocês, quando estão ali pensando numa criação e tal, vocês já têm mais ou menos ideia do lucro que vocês gostariam de receber com aquela região, por exemplo, vou fazer tal coleção e vender para o México e para o mercado latino, e para a Europa não. Tem mais ou menos um lucro esperado? Sim, é uma coisa um pouco mais corporativa, na verdade. Então, a Grendene, como um todo, tem as suas metas de margem sobre os produtos e expectativas de resultado. Também por ser uma empresa de capital aberto, temos algumas coisas a serem cumpridas nesse sentido. Então, tem uma questão mais corporativa e na formação de preço, né, quando o comercial entra para fazer a formação de preço e definir, né, a quanto vai se vender para cada país ou para cada região, já vem com essa informação em mente, do tipo, a gente precisa, vamos dizer que é 50% de imagem. Estou falando um valor aqui fictício para a gente imaginar. Precisa ter 50% de margem nesse range de produtos. Então, eles vão começar a trabalhar nesses preços pensando nessa margem e nos fatores externos, no que os clientes trouxeram, nos resultados de produtos parecidos. É uma série de fatores que vai agregando para chegar no preço final. E, às vezes, ainda assim, tem casos em que, no momento da venda, né, isso é feito com uma certa antecedência, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente está começando ali a coleção, que a gente já tem os produtos, já sabe o que vai se vender, tem esse momento de imersão de preço, mas lá na frente, recebemos os pedidos, estamos aqui, né, para produzir esse pedido, e teve alguma questão que influenciou, alguma mudança que influenciou, esse preço pode ser revisto. Isso pode acontecer porque a gente sabe que, pensando em mercado externo, muita coisa pode acontecer todo dia. A gente teve, né, recentemente ali, as questões das tarifas que os Estados Unidos começou a impor, e isso já começou a impactar os nossos clientes, nossos distribuidores e a gente como empresa também. Então, nesses momentos, a gente tem que estar preparado para revisitar e entender se aquilo ainda faz sentido, se precisa dar algum suporte, se a gente precisa fazer alguma coisa diferente para garantir as nossas margens. Tudo isso vai sendo pensado, mas essa questão de lucro, né, de receita, ela é uma coisa bem corporativa, assim, e ela já vem de antemão, assim, o que se espera que seja entregue de resultado para aquela coleção ou para aquele período, e a partir disso vai se trabalhando nesses preços para cada região ali. Certo, muito, Carol. Para a nossa terceira pergunta agora, diz assim: poderia compartilhar exemplos de boas práticas que você observou ou implementou e que contribuíram para o sucesso exportador de empresas brasileiras? Então, assim, boas práticas e coisas que vocês realizam ali na Melissa que contribuem para o sucesso ali da exportação. Eu vejo que são alguns pontos, assim. Se a gente vai olhar para o lado mais comercial da coisa, eu vejo que o grande diferencial, assim, da Melissa é esse DNA de marca muito forte, assim, e essa coisa de manter isso unificado. Então, por exemplo, né, a gente tem os clubes Melissa espalhados pelo mundo, e a gente busca ter a mesma experiência. Então, se você entra numa loja da Melissa aqui em Farroupilha, em Caxias, ou se você entra numa loja da Melissa na Indonésia, é a mesma loja. Por mais que, às vezes, a gente tem alguns conceitos diferentes de loja, mas é a mesma loja, é a mesma experiência, é a mesma ideia, sabe? E eu vejo que isso é um diferencial muito grande para a marca
e que traz resultados comerciais muito bacanas, assim, eu mesma já tive conversa com pessoas, assim, em algum momento eu falei, trabalho na Melissa, e a pessoa me disse assim, nossa, eu fui para uma loja de você, eu estava viajando em Portugal, acho que foi em Porto, na cidade de Porto, em Portugal, entrei numa loja lá e fiquei surpreso, porque era igual a loja daqui, assim, achei muito legal, fui muito bem recepcionado. Então, pensando no lado comercial, acho que esse reforço de marca, essa unidade de marca, é algo que faz muita diferença para nós, assim, e que contribuiu muito para a expansão internacional da marca. Mas pensando para o lado mais operacional da coisa, vamos dizer assim, eu vejo que o diferencial, não só da Melissa, da Grendene, na verdade, no quesito exportação, é a gente ter um setor de exportação muito forte, muito grande dentro da empresa. Então, a gente faz tudo aqui dentro da Grendene. A gente tem as pessoas de logística, a gente tem as pessoas que fazem a parte documental, a gente fecha booking direto com os armadores, a gente mesmo emite as nossas DUIs. Então, todo o processo é feito por nós, salvo exceções, claro, né? Ou situações que realmente a gente precisa de uma empresa terceira, mas de maneira geral, a gente faz tudo internamente. E isso nos ajuda, assim, muito, nos dá uma flexibilidade muito grande. E, claro, como Grendene, a gente tem um poder de barganha grande com armadores e com fornecedores pelo volume que a gente traz, de exportação e outras coisas. Então, a gente tem uma força no nome também, mas ter toda essa equipe disponível e uma equipe especializada, né? Então, a gente tem especialistas de logística, especialistas da parte documental, especialistas de LC, todas essas pessoas dentro da Grendene fazendo esse processo todo acontecer faz com que a gente ganhe muito tempo, ganhe dinheiro, ganhe flexibilidade. Então, acho que aí, olhando para o lado operacional, é o que faz muita diferença, assim, até colocando em comparação com outras empresas que a gente conhece, que a gente conversa, nós vemos o quanto isso faz a diferença para nós, assim, é bem importante. Eu acho que até essa informação ela casa com aquilo que tu disse da marca, né? Então a marca é muito forte. A exportação dentro da Melissa também é muito forte. Então achei bem interessante ali também que a Melissa tem essa presença, né? Quando fala o nome Melissa, sempre vai remeter a uma loja, alguma coisa, isso é bem legal. Que desafios você acredita que as empresas brasileiras enfrentam ao implementar essas práticas e como poderiam superá-los? É complicado, né? Porque aí se a gente for parar para pensar, né? Eu disse, que o nosso diferencial é ter todas essas pessoas, ter essa equipe interna. E a gente sabe o quão complicado é tu ter uma equipe desse tamanho ou pessoas especializadas dentro da tua empresa para fazer esse processo. Mas e acho que aqui no Brasil, assim, a gente ainda tem uma coisa assim de que muitas empresas ainda utilizam a exportação como um escape, assim, como a segunda via, né? Não como algo que é também parte do negócio principal. Então, acaba apelando, entre aspas, né? Vamos dizer assim, para a exportação nos momentos em que convém, e isso acaba deixando esses processos meio turvos, assim. E não é simples de fazer uma exportação. Tem uma série de coisas que precisam ser vistas, uma série de documentos e processos, né? E aí a gente pode entrar em muitas questões, desde negociação e tudo mais. Não é uma coisa simples de se fazer. Então, eu vejo que hoje isso é uma coisa que acaba prejudicando, sabe, as empresas, assim, essa coisa de talvez não dar a devida atenção ou não tratar como poderia ser tratado, acaba prejudicando. E não quer dizer que tu precise ter 50 pessoas trabalhando na exportação da tua empresa, né? Mas tu ter daqui a pouco ali 1, 2 pessoas especializadas nisso que vão poder
fazer esse meio campo com a consultoria que vai ajudar, com o agente de cargas que vai ajudar, com esses fornecedores dentro do comércio exterior, já faz uma grande diferença, né? Tu ter essas pessoas que entendem, sabem o que são os incoterms, que sabem o que são... Parece bobo, mas é real, são coisas que a gente usa no dia a dia. E aí, tu ter pessoas que não estão familiarizadas com isso, que estão só ali adaptadas, né, naquele processo, torna mais difícil. Então, eu vejo que isso é uma coisa, assim, que a gente, como empresas brasileiras, vejo que a gente perde um pouco de oportunidade por não olhar tanto para isso, assim, com o carinho, sabe, que precisaria, e eu vejo que vai de encontro com o que eu te comentei antes, assim, que eu vejo que é diferencial da Melissa, da Grendene como um todo, de ter essa equipe, de olhar para isso como um negócio importante também, por mais forte que a gente seja dentro do Brasil, também ter, né, claro, a Grendene já trabalha há muitos anos com exportação, então isso não foi do dia para a noite, foi construído ao longo de 20, 30 anos, mas ainda assim, desde o começo, olhando com esse olhar de que é algo que traz potência para o negócio também. Então, vejo que é algo complicado, talvez, para outras empresas, mas que pode ser superado, assim, aos poucos a gente pode profissionalizar mais, sabe? Dar mais carinho para essa área, vamos dizer assim. Sim, eu concordo super com o que tu disse. Eu acho que hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas no geral, e a gente aqui do Sul mesmo, a gente generaliza, né, aquela pessoa do administrativo, do corporativo que tu comentou, essa pessoa pode fazer tudo e qualquer coisa, né, e a exportação é isso mesmo, né, uma válvula, olha só, o dólar aumentou, acho que talvez a gente poderia tentar, só que aquela coisa, né, tem todo um estudo por trás, e até mesmo eu ia te comentar sobre isso, as normativas dos outros países, né? Pensa tu estudar sobre barreiras que a tua própria mercadoria pode ter lá fora, né? Quais possíveis concorrentes que tu tem lá fora? Então, assim, é uma coisa que realmente precisa ser estudada, avaliada, é uma pessoa especializada. Isso vai te ajudar muito a reduzir custos, a ter mais lucro, a não se incomodar lá fora. Então, eu acho realmente muito importante. E uma coisa que acontece, eu vejo que acontece bastante, assim, nas empresas, vejo muito nas empresas aqui da região, assim, que a gente tem mais contato, ter a pessoa que ela faz todo o comércio internacional da empresa, a exportação, a importação, o tudo. E é completamente diferente, né? Tu exportar e tu importar é completamente diferente, por mais que tenha alguns processos parecidos, mas são focos e coisas bem diferentes, assim. Então, tenha uma pessoa para exportação e uma pessoa para importação, sabe? Para poder dar esse foco, para poder dar a devida atenção, que nem tu trouxe das barreiras, às vezes surge coisas assim que a gente não espera e coisas que precisa de uma dedicação ali, precisa estudar aquelas normativas, precisa, né, gastar tempo ali para entender, porque também o interesse de estar naquele país é nosso, então a gente vai estudar sobre, né? Mas isso está o tempo inteiro surgindo. Não faz muito que a gente estava discutindo sobre uma normativa uma lei que mudou no Canadá sobre as vendas na província de Quebec. A província de Quebec tem toda a questão com a França, e faz alguns anos que eles estão implementando aí algumas questões relacionadas à prioridade da língua francesa. Então, eles vêm fazendo mudanças e, recentemente, agora em junho, se eu não me engano, entra em vigor a última leva de alterações, vamos dizer assim, que nos impactou, que é todos os produtos que são vendidos na província de Quebec, eles precisam ter as informações também em francês. Então, por exemplo, assim, pensa no fundo da caixa da Melissa, a gente tem informações de sustentabilidade, informações de uso, de lavagem.
informações diversas institucionais, que vão em todas as caixas. Nessas informações, segundo essa nova normativa, precisa ter, além da informação em inglês, precisa ter em francês, traduzido em francês. E não só isso, a tradução em francês precisa vir por primeiro, para depois vir a tradução do inglês. Nas etiquetas, tudo que está disponível para o consumidor, eles dizem que precisa ter essa tradução em francês, sendo ela antes da tradução em inglês, sempre. E aí, gente, que é isso, sabe? Aí e aí, coincidentemente, enfim, boa parte das coisas a gente já tinha traduzido, enfim, esse caso justamente da parte da caixa, a gente já tinha as informações em inglês, em espanhol e em francês. O francês não estava por primeiro, mas aí a gente tomou aí algumas decisões de fazer alguns envios teste para ver como que ia se comportar, né? Se ia passar, se não ia, porque às vezes tem disso, né? Às vezes a gente precisa tomar algum risco ali, porque também fazer uma mudança completa da porta para dentro, né? Gastar todo um valor, fazer toda uma mudança da porta para dentro para atender uma normativa, às vezes não vale tanto a pena. Então a gente faz uns testes também para ver, a gente atende parcial, vamos testar, vamos ver o que a gente tem de retorno, se dá para ser assim, se a gente realmente precisa fazer alguma mudança. Então, é isso, a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, estando por dentro, estudando, e ter essas pessoas, né, ter essa equipe que olha para isso, né, olha para a exportação, com o olhar de exportação, né, faz toda a diferença. Sim, com certeza, até porque vai muito isso que tu falou do timing, né? Então, pensa, tu tem que fazer toda uma operação até junho, então as cargas que provavelmente se embarcaram no final de maio e vão chegar lá tudo com tradução em inglês, isso vai ser complicado, né? E também a questão de gastos, né? Analisar se realmente o mercado canadense ele é um aporte grande, né, ali e vale a pena todo o esforço, né? Na quinta pergunta, quais resultados mensuráveis ou qualitativos você observou com a implementação dessas boas práticas? Essa que tu comentou, então, da marca, né, do setor responsável à exportação. Falando de marca, assim, a gente vê resultado em venda mesmo, assim, né? O quanto de venda e de presença no mercado exterior, de reconhecimento no mercado exterior. Então, e até coisas do tipo, a gente tem conseguido chegar cada vez mais em públicos diferentes. A Melissa, dentro disso, dessa questão toda de DNA também, a gente tem feito colaborações com outras marcas, tipo Marc Jacobs, por exemplo, que é super conhecida, e que tem nos abrido portas para chegar em outros públicos. Então, toda essa questão de marca que é muito forte da Melissa, no final das contas, nos resulta em venda, nos resulta em reconhecimento de marca, em presença, em abertura de portas, né? De daqui a pouco conseguir entrar numa loja importante de Paris, né? Por exemplo, acredito que 3 anos que anualmente a gente tem uma pop-up dentro da Galeria Lafayette em Paris. E isso só foi possível por conta dessa unidade de marca, por conta dessa construção de anos e, claro, negociação e tudo mais, mas e aí tu estar num lugar desse reforça ainda mais, né? Tudo isso que a gente vem trazendo. Então, nessa questão assim de marca, acho que isso é os resultados palpáveis assim que a gente vai vendo. E quando a gente fala de operação, é muito assim, frete mais competitivo, por exemplo. O fato da gente fechar booking direto com os armadores nos permite fechar fretes mais baratos, que no caos logístico que a gente está, faz muita diferença. É menos custo para nós, é menos custo para o nosso cliente, que no final das contas reflete em lucro, né?
Então, e é mais flexibilidade, é mais agilidade nas questões. Sempre que não tem um intermediário, a coisa é mais rápida, não adianta, assim, né? Às vezes, se eu preciso, né, tô com uma coisa urgente, preciso fechar um booking de hoje para amanhã, não preciso mandar e-mail para um terceiro, que vai mandar para o armador, que daí eu vou falar com a pessoa, com o meu colega interno aqui, com a pessoa que está do meu lado, ou enfim, na sala do lado, que já vai estar ciente do contexto interno, da importância daquela carga, ou da importância daquele pedido, e ele já vai falar direto com o armador, então a gente ganha tempo, a gente ganha flexibilidade, a gente ganha controle sobre a nossa operação, sobre o nosso processo. Então, isso faz muita diferença quando a gente fala de exportação. Certo. Então, ali com a sexta pergunta, ela diz assim: como essas boas práticas se relacionam aos fatores críticos de sucesso nas exportações? Eu acredito, tu pode concordar e comentar um pouquinho comigo também, que seja bem isso que tu falou. Os fatores essenciais é o timing, é o tempo que vocês levam, né, para entregar, e com essa boa prática ali, tu consegue um tempo, né, todo o setor organizado em prol de alguma entrega consegue acelerar muito uma operação, né, tu vai diminuindo terceiros por onde eles passam, e até mesmo essa questão da marca, do DNA, da identidade, ela te auxilia muito lá fora, né, as próprias marcas externas, né, outras marcas daquela região te reconhecendo. Sim, é exatamente isso. Acho que se relaciona diretamente uma coisa com a outra, assim. É bem isso que tu disse. O timing para a gente ele é super importante, e a gente poder agir nesses pontos críticos, assim, ou pontos difíceis e que tem um grande impacto no timing de entrega, nos permite, né, resolver, fluir a coisa da melhor forma possível. Então, as coisas estão todas relacionadas. Bem isso aí. Certo. A nossa penúltima pergunta, então. Como você avalia o papel de órgãos de apoio ao comércio exterior no fortalecimento do desempenho exportador das empresas? Alguma recomendação para melhorar esse suporte? Então, como tu disse, a Grendene e a Melissa já faz muito tempo que eles realmente exportam, então não sei no início ou se agora vocês ainda utilizam ou conhecem algum aporte ou órgão governamental que é interessante. Sim, eu acho super bacana, e do setor calçadista, a gente tem a AB Calçados e tem a Brazilian Footwear, que são dois órgãos, assim, que dão muito suporte para o setor, tanto para empresas de pequeno porte, quanto para empresas de grande porte, como a Grendene. Então, eles possibilitam levar essas empresas para feiras muito importantes, por exemplo, a Mican Milano, que é uma feira calçadista super importante, e são órgãos que propiciam a presença das empresas e marcas brasileiras nessa feira, em outras também. Então, tenho mais conhecimento e sei mais sobre eles, né, que são do setor calçadista e que fazem um trabalho bem bacana, assim, mas independente do setor, é super válido, principalmente para empresas pequenas que estão começando, pequenas e de médio porte, que estão entrando no mercado de exportação. É super importante, super relevante, porque ali tu consegue acessar pessoas que vão poder daqui a pouco se tornar parceiros de negócio, tu consegue acessar lugares que seriam importantes, né? Participar de feiras, ter um networking que vai te trazer parceiros de negócio importantes, e esses órgãos, eles propiciam também informações relevantes, conhecimento de mercado relevantes que podem ajudar nas decisões, assim, do negócio, né? Então, é super, realmente, assim, super importante, e tem que ser usado, sabe? Esses órgãos, eles existem justamente para isso, para ajudar, para impulsionar,
E a gente tem que, né, as empresas têm que buscar usar o máximo possível, porque está ali disponível, sabe? Claro que daqui a pouco, de um mercado, de um nicho para o outro, de um mercado para o outro, muda um pouco, mas eles existem para todo mundo, assim, em certo nível, e normalmente estão super dispostos, assim, a dar essa ajuda, a dar esse suporte, porque no final das contas é bom para eles também, é bom para a empresa, é bom para o país, enfim, são relações ganha-ganha aí para todo mundo, então é bem bacana, assim, o trabalho que eles fazem. Sim, certeza, né? E nossa última questão é: algo mais que você gostaria de acrescentar como exemplos ou insights específicos que seja relevante para entender os fatores críticos de sucesso e as boas práticas em exportações? Então, algo que uma dica ou insight que tu tenha para deixar para as empresas. Acho que como boa pessoa, assim, da operação, eu sou a que vai sempre defender e bater na tecla da organização, dos processos bem definidos, das métricas, sabe? De medir as coisas, de entender os processos, de ter isso escrito, sabe? Assim, porque, como eu te comentei antes, não é simples fazer uma exportação. Não é simples tu atender vários mercados. Então, tu ter um processo da porta para dentro, bem definido, bem organizado e bem medido, faz muita diferença. Porque a partir do momento que tu tem qualquer tipo de problema, qualquer situação aconteceu, tu consegue sentar, olhar para aquilo e pensar, ok, onde que está a causa disso? Onde que está a raiz disso? E tu consegue acessar isso de forma muito mais fácil e agir a respeito de forma muito mais fácil, porque tu tem ali teu processo muito esclarecido. Então, isso para mim, assim, né, puxando a brasa para o meu lado, vamos dizer, né, sou sempre a que vai defender uma operação bem organizada, bem entendida, bem escrita, para ter a coisa bem fluida e para conseguir agir da melhor forma na hora que as coisas não saem como a gente espera. Com certeza, né? Eu também trabalho com operação, não com operação de expo, trabalho com operação de impo, e eu também acredito que faz toda a diferença no processo, tanto de custos quanto de entrega para o cliente, né? Exportação, acredito que deve ser mais ainda nessa questão aí de tu estar trabalhando com outros países, com outra região, né? Eu acho que a exportação, ela também tem muito um viés comercial, porque não é só tu fazer, às vezes parece, a operação é só uma entrega e tal. Não, mas o jeito que tu entrega faz a diferença para aquele lugar, né? Sim, sim, total. Então, queria te agradecer muito, Carol, por ter aceito o meu convite. Foi muito bom fazer essa entrevista hoje contigo, né? Te desejo um abraço online. E daí agora vou parar a gravação aqui. Tá bem. Eu que agradeço.